Bom, gente, eu decidi abrir esse canal aqui para falar um pouco dessa saga que é comprar um carro, e mais especificamente o primeiro carro, né? Eu acho que muita gente pode estar passando isso, ou já passou isso. Eu sou daquelas pessoas que tem um hiperfoco quando vai fazer alguma coisa, vai comprar alguma coisa, começa a pesquisar muito e ver muito sobre aquilo. E eu já vi 1 milhão de vídeos sobre pessoas comprando o primeiro carro, independente se é novo, se é zero, se é usado, enfim. É aquela questão, a ansiedade faz a gente querer viver esses momentos, né? Mas então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Quando esse vídeo sair, na verdade, eu já vou estar com o carro, já vou ter comprado, eu espero, né? Vocês vão entender porque eu falei eu espero. É aquela questão, né, do falar só quando dá certo. E eu tô evitando falar para várias pessoas, pouquíssimas pessoas sabem que nesse momento estou nesse processo, né, de comprar o carro. Isso tem me deixado bastante ansioso. Mas vamos lá, contar um pouco dessa trajetória, né? A primeira coisa, acho que para todo mundo que vai comprar o carro, que não é herdeiro, não tem dinheiro e não é rico, enfim, eu acho que é a questão do orçamento, né, do dinheiro. Eu acho que essa é a parte mais difícil que você tem. E aí você tem algumas opções, que é basicamente fazer consórcio, financiar o carro e pagar 70 mil em um Celta. Quem sabe vai entender, né? Ou basicamente juntar, né, por muito tempo, seu dinheirinho ali para comprar. No meu caso foi mais ou menos essa terceira opção. Não vou entrar em muito detalhe, mas basicamente isso. Essa é a pior parte. Continua sendo um pouco a pior parte, mas vê o pós isso. Lembrando, estamos trabalhando em uma possibilidade de uma pessoa que não tem dinheiro, não vai comprar um carro zero na concessionária, não ter um orçamento muito alto para ir em uma loja de seminovos e comprar um carro que já estava ali dentro do valor dela. Estamos trabalhando com um orçamento um pouco limitado. Eu defini que queria um Honda Fit, mais especificamente um Honda Fit da primeira geração, talento de 2004 até 2008. De preferência o 2008 1.5. Porém, o que aconteceu? Eu estava em conversa com uma pessoa que tinha esse Honda Fit 2008 1.5 e aparentemente estava tudo certo. Eu achei um anúncio pelo LX, o carro parecia ser muito bom, muito conservado, muito novo. Essa pessoa dizia ter feito todas as revisões recentes, troca de óleo, fluido de câmbio, tudo. Peças também ter trocado recentemente, só que eu tinha aquele ponto, né? Eu precisaria também de uma pessoa para verificar se o carro realmente estava bom, como a pessoa estava dizendo, vistoriar o carro, né? Fazer a vistoria cautelar e também a questão de perícia mais a fundo ali, né? A parte documental, tá certo? Eu não sei. A parte de documento do carro, ver se não já foi de leilão, enchente, de refinanciamento, enfim, essa parte aí. Também ver a parte mecânica do carro, a parte estrutural do carro, tudo isso, para ver se compensa, né? Se compensaria o carro e o valor que a pessoa estava pedindo. Então, a partir do momento que eu estava em conversa com esse rapaz, eu entrei em contato com a empresa que trabalha com vistoria cautelar. Também tem a questão de car hunter também, mas no momento não era meu interesse, até porque eu, em teoria, já tinha achado o carro, né? Eu fui até um pouco besta, porque eu imagino, se eu tivesse feito a vistoria no carro e tivesse dado errado, eu ia ter que pagar de novo para fazer outra vistoria. Mas enfim, vamos concentrar essa história. E aí o que acontece? Eu decidi contratar a vistoria do rapaz, né, para fazer nesse carro. E a gente tinha marcado um dia da semana, foi semana passada, inclusive. Um dia antes, o rapaz simplesmente mandou mensagem falando que vendeu o carro. Não vou mentir, particularmente eu e o próprio rapaz da empresa e minha namorada, enfim, que tá sabendo, né, que tá comigo nessa jornada para comprar o carro, achamos muito estranho, porque a gente tinha marcado já um dia para ver o carro e ele simplesmente um dia antes avisou que tinha dado um problema no carro, que não daria para ver no dia que ele marcou, porque ele marcou de levar no mecânico nesse primeiro dia que a gente marcou para fazer a vistoria. Eu falei, ixi, complicado, né? O cara da empresa já ficou também com o pé atrás, enfim, mas beleza, vamos ver o que é esse problema, né? Se foi algo besta, mas enfim. Ele levou no mecânico, ele mandou os vídeos lá e tal, ele disse que foi algo besta, fez a limpeza do TBI, coisa simples, e aparentemente era algo besta realmente, mas beleza. Apesar de estar com o pé atrás, vamos fazer essa vistoria e ver, detectar se esse problema realmente foi algo besta e se o carro também tem outros problemas, né? A gente marcou um outro dia e aí foi que aconteceu isso, né? De um dia antes ele manda mensagem dizendo que vendeu o carro. Chegou um rapaz aqui, procurou, tava querendo o carro, já levou na hora, já comprou. E eu fiquei meio triste, um pouquinho chateado, porque eu já tinha demonstrado bastante interesse no carro. Falei que eu tava muito em olho, muito querendo o modelo do Honda Fit, por motivos específicos. O Honda Fit tem a questão do banco, que levanta ali, né? Que dobra. Também tem a questão de levantar o banco para ter espaço. E no meu caso, eu precisaria bastante. Mas enfim, o rapaz avisou que tinha vendido o carro e fiquei chateado, né? E triste.
deu aquela desanimada, mas, enfim, vida que segue. Eu tinha dito, né, que aquele primeiro problema seria o do dinheiro, realmente é um grande problema, isso aí do dinheiro, mas depois que você tem um dinheiro, você percebe que tem muitos outros problemas depois. Estou citando em um contexto em que você não tem bastante dinheiro, você está com dinheiro limitado, você está com os modelos de carro limitado pro dinheiro que você tem, então vai para o outro problema, que é depois que você tem dinheiro, a procura. Você procurar um carro específico, de um modelo específico, que está em bom estado, é muito difícil. No meu caso especificamente, que é um Honda Fit da primeira geração, é difícil você ver em concessionária não, né? Em lojas de seminovos, porque é um carro antigo. Raras vezes você vai ver um Honda Fit primeira geração em lojas assim. Então, no meu caso foi muito difícil, está sendo muito difícil na verdade. Eu só tô achando a grande maioria no particular. E no particular, você sabe que é um pouquinho mais complicado, apesar de ser um pouquinho mais barato também do que em uma loja, né? Porque a loja é consignada, ela quer receber a diferença para ela, então ela acaba botando um pouquinho mais caro. Mas enfim, voltando, né? No particular, tem alguns problemas, que é a questão de você não conhecer a pessoa, você não tem um CNPJ, você não tem um local fixo para ver, então tem toda a questão da segurança também, a questão de golpe, de saber se é golpe, se não é golpe, e a questão de a garantia, de saber se o carro realmente está bom, se a pessoa está falando a verdade, enfim. Mas antes disso tudo, tem a questão de achar o carro. Como é que você vai achar o carro? Então, nesse exato momento, eu estou nesse processo de achar o carro ideal, de achar o carro que esteja em uma boa condição, fazer essa vistoria e o carro realmente esteja bom. Ou 90% bom, no caso, né? Porque por ser antigo é difícil achar um 100% bom. Então que seja, tem uma coisa besta para fazer, coisas simples, coisas bestas, né? Nesse exato momento eu tô nessa saga da procura. Se você agir no desespero, na emoção, você vai acabar comprando um carro que você não queria, um carro que não está bom, por ansiedade. Você às vezes vai achar um carro, ou vai mudar, não quero mais esse, vou pegar outro, ou então vai desistir do Carrante, da procura e vai, enfim, pegar algum carro que você vai se arrepender. Recapitulando, voltando um pouquinho, né, a história do rapaz que vendeu o carro um dia antes de quando eu ia olhar o carro. Eu tinha contratado o serviço de vistoria, e aí após o rapaz vender o carro, eu conversei com o rapaz da empresa e falei, mano, vamos mudar então para Carrante. Ao invés de vistoria, que eu ia fazer nesse único carro, vamos mudar para o serviço de Carrante e você procura os carros para mim. E aí basicamente mudou. E aí da semana passada até hoje estamos nesse processo de procura. Eu não posso ficar mandando links para ele, né? Diversos links. Olha esse aqui, porque é ele que tá procurando. E aí fica um pouco complicado eu tô já mandando o link, ele tendo que olhar o que eu tô vendo. Ele tá procurando, ele tem os métodos dele. Ele tem acesso a LX, ele tem acesso a Web Motors, ele tem acesso a lojas específicas que ele já conhece, pessoas, contatos que ele já tem. Então ele tem outros métodos também de achar carros, né? Pra comprar. Então não vou ficar enchendo o saco mandando mensagem. Mas enfim, dá aquela ansiedade, né? Você esperando, sem saber se ele já achou, se já viu algum, se já fez história em algum, não sei. A gente fica meio perdido. Mas nessa semana, nesse meu tempo, ele achou um carro, que é um que eu já tinha visto, inclusive no LX. Ele comentou comigo sobre que tinha achado ele e que tava querendo ir ver o carro. E aí volta aquela ansiedade, né? Ufa, achamos um. Será que vai ser esse? E aí ele me falou que conversou com o rapaz e que marcou um dia para ir lá ver o carro. Pronto. Ansiedade. Vamos lá. E que dia foi esse que ele marcou? Ontem. Mas se você tá vendo esse vídeo, vendo o jeito que eu falei, você já percebeu que algo deu errado. E deu errado. Eu fiquei naquela ansiedade, esperando, e o dia passava, a hora passava, eu pensando, meu Deus, olhando o Instagram dele também, que ele faz vídeos, né, no Instagram, mostrando ali quando ele vai fazer esse serviço de vistoria, e nada. Aí o dia passava. Chegou no começo da noite, ele mandou um áudio. Eu fiquei ansioso. Quando eu vi o áudio, foi ele falando que o rapaz marcou pra hoje, no caso, um dia que eu tô gravando esse vídeo, que já é de noite, então eu também não tive resposta, mas vocês vão entender, vou chegar lá, calma. O rapaz mudou de ontem pra hoje, porque aparentemente ele ia fazer uma limpeza no carro, deixar mais bonitinho, mais arrumadinho, mais apresentável, né? Aí eu falei, beleza, o cara vai querer deixar o carro mais bonitinho pra apresentar, enfim, né, ganhar mais pontos aí, né, na venda, né, ver se convence mais. Mas enfim, não é o carro está bonitinho, limpo por fora, que vai contar, né? É principalmente a parte mecânica dele. Mas enfim, isso aí foi ontem e aí mudou pra hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Hoje é dia 18 de abril, no caso. Eu não tive resposta. Eu fiquei esperando, né, o rapaz da empresa me dar uma resposta se foi lá hoje, se não foi, se conseguia fazer a vistoria ou não. Eu também não quis mandar mensagem justamente por, enfim, não parecer que eu tô enchendo o saco toda hora. Então eu fiquei nessa espera dele me mandar uma mensagem de falando se foi ou se não foi, e se foi o que achou do carro, ou se não foi o motivo. Enfim, olhei o Instagram o dia todo, fiquei ansioso. Ele postou um stories, mas foi fazer um story de outro carro. E fiquei sem essa resposta se ele foi ou não foi hoje.
temos duas possibilidades. Ou ele não foi por algum motivo específico, o rapaz desmarcou, sei lá, ou a agenda dele deu algum problema, normal. Ou ele foi, fez, mas ele já tá preparando os documentos pra me mandar, né? Depois, tipo, ó, fiz a vistoria do carro, ele tá assim. Ele vai mandar todos os documentos, né? Quando ele fizer de algum carro. Mostrando todos os problemas, de tem problema, de não tem e tal e tal. Não vou mentir, eu tô mais pra primeira possibilidade. Eu acho que se fosse segunda, ele já teria pelo menos mandando uma mensagem. E também feito os stories, né? Falando que viu o carro. Então, tô um pouco desacreditado que ele foi hoje. Eu acho que por algum motivo, ele não foi. E não tô botando a culpa nele não, pelo amor de Deus. Eu tô evitando mandar essa mensagem assim, deixando acontecer no tempo que é pra acontecer. Mas confesso que estou muito ansioso. Vocês estão vendo esse vídeo aqui depois que eu já comprei o carro. Mas eu, nesse momento, confesso que eu estou muito ansioso. E aí a gente vai para esse último ponto, que é a parte da ansiedade. Eu tenho problema com ansiedade, eu fico muito ansioso, muito ansioso. Ansioso de sentir um aperto no peito, de não conseguir me alimentar direito, não conseguir fazer nada direito no meu dia, porque eu estou ansioso. Então isso é um grande problema para mim. Aí vai para a parte de ser ansioso e, digamos que ser um pouco negativo. Minha mente fica me sabotando e imaginando que tudo vai dar errado. Eu estou nesse momento com o dinheiro para comprar o carro. Tá difícil de achar o carro, mas enfim, em teoria, tem carros aí disponíveis. E a impressão que dá é que eu não vou conseguir comprar, que eu tô nesse loop, tipo, preso no dia da marmota. Tipo, eu tô com dinheiro e todo dia parece que vai se repetir esse problema de não conseguir hoje, ou isso, ou aquilo, e fica meio que preso, e parece que eu tô preso nesse loop, uma sensação muito ruim de eu sou preso no loop agora eu tenho dinheiro, mas não vou conseguir comprar. E minha mente fica essa sensação estranha, me sabotando, tipo, eu começo a imaginar, não vai dar certo. Com certeza daqui a 1 a 2 semanas eu vou estar com o carro, vai estar de boa. Eu tenho certeza. Só que minha mente pensa, não, mas talvez não. E se no dia que for, deu algum problema? E se esse carro não for o ideal? Tiver problema mecânico, ter que procurar outro e voltar do zero a procurar carros novamente. Minha mente fica me sabotando muito. E é uma sensação muito estranha, isso parte da ansiedade, óbvio, né? Que você fica ansioso pra ter, e aí sua mente começa a criar 1000 cenários em que você, às vezes, você consegue ter essa imaginação de não, conseguir, obviamente, daqui a não sei quanto tempo eu vou estar com o carro, já vai estar tudo de boa, relaxa e respira. Mas ao mesmo tempo você pensa, meu Deus, se eu não conseguir, isso não vai acontecer, nunca vai acontecer, nunca vai chegar minha hora, nunca vai chegar minha vez. Então é uma briga muito estranha com o meu cérebro, isso. E, enfim, eu acho que meio que é esse o primeiro vídeo. Falando um pouco sobre isso tudo, né? Essa dor de conseguir comprar o primeiro carro, desde a parte orçamentária, até procurar, até essa parte de ansiedade. Quando você ver esse vídeo, eu já vou ter comprado, e provavelmente já vai estar com outros vídeos aí no canal agendado para sair. Não sei exatamente se eu vou manter esse canal, mas enfim, se você tá vendo esse vídeo, abre o canal aí e veja os outros, que com certeza já vai ter outros vídeos aí. Talvez atualizando dessa resposta que eu tô esperando hoje, se ele foi ou não foi. Talvez já estou com o carro, enfim. Talvez o próximo vídeo seja atualizando, ele me dando a resposta, supondo que deu tudo certo, eu indo pegar o carro. Ou, se der tudo errado, eu falando que deu errado e que agora voltamos a estaca zero para procurar outro carro. Mas enfim, eu acho que esse é o primeiro vídeo. Agradeço se você assistiu até aqui. Quiser ir seguir, comentar, contar a sua experiência de como está sendo você procurar, pesquisar e estar no processo de comprar seu primeiro carro. Como foi sua experiência também, se foi parecida. Essa questão da ansiedade, principalmente, eu sinto que é algo muito pessoal, mas tenho quase certeza que outras pessoas passam por coisas parecidas. Então, se você quiser contar um pouquinho disso também, você conta. E nos comentários, e vamos trocando essa ideia, né? E é isso. Obrigado se você assistiu até aqui. Se possível, se inscreve no canal, comenta alguma coisa, dá seu like e valeu!